Um cérebro, então, que foi destruído, memória perdida, capacidade de processamento abaixo, inteligência artificial tomando conta, robótica entrando em ação com inteligência artificial tomando conta, a AGI, que é a inteligência geral artificial, já está com certeza em ação, né? Então, eles já estão falando em superinteligência artificial. Então, eles não anunciaram a AGI ainda, mas com certeza para eles tem, não para nós. Para o nosso controle total, através dessa Palantir e etc. Eles já têm todos os dados, sabem tudo, processam tudo, sabem até o que você vai pensar. Mas será que em algum momento da nossa história a gente vai ser governado por inteligências artificiais? Com certeza. Igual na Skynet? Você já é hoje governado por um sistema Skynet. Ele só vai tomar cada vez mais proporção. A gente já seria esse O projeto governo? Stargate dos Estados Unidos é o quê? Com a Palantir tomando ação. O Tecnato das Américas é o primeiro a fazer isso. Tem o Tecnato chinês que já faz isso. Só que vai ser mundial. Então vai ser um sistema, esse Golden Dome, proposto pelo Donald Trumpete. O que é o Golden Dome? É um sistema de defesa, segundo ele. É um Golden Dome de que controla... Tipo o Iron Dome de Israel, eles vão fazer o Nos Estados Golden Unidos Dome. É um Golden Dome, mas é muito mais do que isso. Porque a história do Golden Dome é um sistema de controle de informação e de sistema de inteligência, de tudo. E o que acontece... Não só militar. Não só militar. É que eles te contam só uma história, né? Então, o projeto Stargate está aí, em ação, né? Então, quando você vê a história da Palantir e do Peter Thiel... O que é a Palantir, pro pessoal que tá E lá em também o casa e não sabe? Stargate, o Sky, né? Isso. A Palantir, ela surgiu de uma associação de centros de inteligência. Eu não vou colocar os nomes, senão dá problema no canal. Então, todos os centros de inteligência mais poderosos do planeta se uniram através de um primeiro sistema dos anos 90 e durante o início dos anos 2000, basta você pesquisar, chamado PROMIS. PROMIS. Então, o PROMIS é o início da implantação e foi colocado ainda ruminante ao longo dos anos 70, entrando aos anos 80, no mundo inteiro, tomando a sua posição, através desses grandes caras de software, por exemplo, a Oracle, que faz parte do projeto Stargate. Então, ele entrou em tudo que é empresa, né? Colocando os sistemas da Oracle, né? E colocaram um backdoor, igual em Matrix. Você vê aquela história do chaveiro e o backdoor em Matrix. Vai lá em Matrix e observa isso. Pra você entender que se você tem um chaveiro com uma porta de acesso traseira, em cada sistema em que foi inserido no mundo, em todos os governos, centros de inteligência, em grandes empresas, pela backdoor, eles tomavam invadiam Os e dados. tomavam as informações da época. Então, ao longo dos anos 80, isso foi estabelecido, 90, com capacidade de processamento aumentada. Obviamente, o que eles tinham não é o que nós recebemos. Sempre essa turma do sistema está pelo menos 50 anos na nossa frente. Pode ter certeza disso. Nós temos um jumento, eles já têm uma Ferrari. É assim a história da humanidade, só que está debaixo do pano. Ali, debaixo da terra, escondido. Aterrado, literalmente. E, ao longo dos anos 2000, a PROMIS foi se transformando, projeto então, que hoje entra em ação, que é o Palantir. Então, o Palantir controla tudo que é dado de informação no mundo inteiro sobre absolutamente tudo. Tem vários níveis. Então, Gotham controla a guerra, toda informação de estratégia de guerra. Então, quando você vê hoje a turma com um tanquinho de guerra, igual o Putinzinho, né? Com aqueles tanquinhos de 1940, da Segunda Guerra Mundial, que está causando mortes, mas isso tudo é para criar na cabeça das pessoas um cenário de algo que, isso não é mais necessário. Eles utilizam raio, né? Laser, e outras coisas mais, que eu não vou ficar falando aqui, que tem todos os nomes que eu falo e dou em detalhes as patentes e tudo mais, né? Eles, por GPS. Então, toda a rede de informação, todo o sistema de eliminação, quando os Estados Unidos quiseram eliminar o tal suposto general iraniano, eles não fizeram isso? Foi um raiozinho, né?
Aí fala que tinha um drone. Não precisa nem do drone, né? Então, o que acontece é um controle total de um sistema total. Então, o que você viu na história do Exterminador Futuro chamado Skynet, hoje nós temos uma Skynet entrando em ação. E quando esses robôs todos estiverem no ponto certo, e você já tem aqueles cachorrinhos de robozinho que andam na rua, moeda digital, na hora que o dinheiro for 100% digitalizado, falta pouco para isso, o controle é total. Então, hoje fala assim, as stablecoins que os Estados Unidos lançaram, peraí, essas são CBDCs. Elas são CBDCs de empresas e não CBDCs do governo. O Trumpete fala... O que seriam os CBDCs? São moedas digitais do sistema Central Bank. Ah, tá. Dos bancos centrais. Currency, do governo. Dos bancos Central centrais. Bank Digital Currency, né? Enquanto que as stablecoins são moedas digitais, são centralizadas por uma empresa. Que simulam o dólar, né? Que ela diz que a garantia sou eu e que eu estou fazendo um lastro com... Porque eu estou falando, né? Então, é Fiat também, né? Eu estou dizendo que eu estou fazendo um lastro com dólar, né? Então, todo esse sistema de controle entrando em ação, as pessoas não vão ter mais alternativa, porque está sendo feita uma quebra de civilização. Não vão ter mais alternativa ao quê? Você não vai ter mais emprego também, né? Então, você não vê que estão substituindo a gente ainda por uns vídeos de IA horrorosos, graças a Deus, por enquanto. Repetindo o que o sistema quer, né? Falando ou abóboras selvagens, como eu costumo falar, ou repetindo o que o sistema quer. Então, todos os empregos vão estar sendo perdidos, piano a piano, ano a ano. Para a inteligência artificial. Para um sistema que vai fazer a robotização de tudo e a substituição do homem. E aí vai ficar o quê para nós? Elysium? O filme Elysium. É isso. A proposta é essa. Então, zonas dos inúteis que vão sendo reduzidos. Então, a redução populacional é uma proposta, não vou nem dizer os detalhes. Então, obviamente, isso está sendo criando através de crises. Então, utilizando o sistema Palantir, o sistema Peter Thiel, que ele aprendeu muito bem com os seus mestres, que eu já citei, né? Fazendo o quê? O conflito. Veja a Europa. O que você acha que vai acontecer lá? Conflito entre europeus e muçulmanos. Então, você tem 10 a 18% de muçulmanos em cada país europeu hoje, né? Sendo que cada um tem 5 filhos, 6, 7, 8. Logo, os muçulmanos vão ser maioria dentro da Europa. Em 50 poucos anos, no máximo. Em 20 anos, já uma substituição de uns 30%. Mas isso está em Nova York também. No Canadá também. Vários estados e de vários países, né? Agora, esse é o modelo que vai ficar? Não. Isso é uma ferramenta de caos. Tá? Essa ferramenta de caos vai ser utilizada. Para gerar discórdia, caos. Porque somente através do caos é que entra uma nova ordem. Que a ferramenta de caos no Brasil é a divisão de direita e esquerda. Tá maravilhoso o jogo, né? E o povo se fraturando entre dois lados sempre. O caos é gerado Mas pela onde será dialética. Que vai desembocar isso aqui no Brasil? Eu só consigo imaginar uma guerra civil ou uma intervenção militar do Donald. Bem colocada a pergunta. São vários cenários. Então, o Donald Trumpete, ele pode fazer uma intervenção. Aí seria guerra e é um problema. Então, o primeiro interesse são vários cenários. O cenário dele quebrar tudo. Porque com essa lei Magnitsky, ele não só ferra o Batman de cabeça de ovo, né? Ele vai ferrar o país inteiro porque ele bloqueia tudo. E uma das coisas que o sistema mais quer é quebrar todo mundo. Tá? Principalmente o que eles chamam de menos interessantes. Quem são esses? Os que... Os zumbis.
os mais subdesenvolvidos são os menos interessantes. Eu não quero falar todas as palavras, senão então, o vídeo vai... Você já sabe, né? Então, por causa do algoritmo. Então, e o que acontece? Esse é um dos cenários. Porque o sistema quer quebrar tudo. E não só nós. Tudo. Para poder se colocar com uma nova ordem. Caos geral. Caos por guerra, caos por revolução, caos por que o cidadão vai gerar conflito com outro cidadão. Eu estou tentando contornar, tá? Caos de todas as formas. Esse é um cenário. Agora, qual que é o outro cenário? Se eles colocarem o messiânico aqui no poder, né, o povo vai ficar durante um tempo acalmado. Aí você vai ter o quê? Estilo El Salvador, onde o bandido e os caras da máfia entraram na cadeia sozinhos, jogaram a chave fora. O Bukele. O Bukele fez um negócio lá que é irreal, me engana que eu gosto. Ali tá esperando para explodir a qualquer momento, né? De acordo com o plano do sistema. Sem guerra, sem um tiro, os bandidos entraram na cadeia, as máfias, e jogaram a chave fora. E ficou legal assim? Aí ele botou, Bitcoin lá. Então, toda a grana dos mafiosos foi salva pelo Bitcoin. Usa a cabeça e entenda o uso do Bitcoin. E existe, vai continuar existindo por enquanto só para isso, né? Embora os defensores do Bitcoin não entendem que ele não vai estar presente no futuro. É só uma fase intermediária de transferência, né? Para depois também desaparecer. Nossa, vai ter um monte de gente, os patos do Bitcoin gritando, né? Não entende que isso é um jogo, que esse é um jogo do sistema. Não é um japonês que fez isso simpático, queria salvar o mundo, e sim foi os centros de inteligência para fazer os jogos necessários, os acordos necessários para transferência de poder e dinheiro de grupos. Então, digamos que a turma da esquerda aqui fosse retirada e entrasse, então, o padrão messiânico, o Salvador, que vai se alinhar com os Estados Unidos. Qual seria esse cenário? Tecnato das Américas. A tecnocracia entrando em ação. De forma nenhuma, ele estaria aí para salvar ninguém. E sim para adentrar o Brasil num padrão de controle total, porque a esquerda estaria causando caos e estariam eles justificando a necessidade do controle total por causa da esquerda causando problema, né? Mas aí, se também não fizer isso, a esquerda também vai instaurar um controle total, porque... Então, a esquerda ou a direita ou quem for faz o que o sistema quiser. Entendi. Entendeu? O que for o jogo deles, quem manda são os centros de inteligência. Eles usam os dois lados. Então, qual é o plano que vai ficar? O plano que vai ficar, não importa qual é o meio, vai chegar no mesmo lugar. De maneira mais dolorosa ou menos dolorosa, vai ser com dor o tempo todo. Então, vai ser esquerda ou direita? Não. O sistema é tecnocracia. É um sistema que lembra o marxismo, mas não é marxista, é socialista não marxista, com pitadas de capitalismo, né? Que tem um sistema totalmente de controle, 100%, então é um sistema totalitário, teocrático. E essa teocracia se colocará na forma de inteligência artificial. Caramba. Então, o Deus que está para vir, né, o Salvador, virá no campo digital. Hoje tem um monte de gente falando que conversa com Deus através da IA, né? ChatGPT. Eu tenho uma que eu conheço que eu já não aguento mais. Eu quase joguei na cabeça dela um rolo de macarrão, porque ela disse que está falando com extraterrestre através do inteligência artificial. E eu falo para ela, fulana, você está falando com uma IA, ela simula. Você pediu para ela assumir uma personalidade, ela assume. A IA é o que se chama de, na filosofia gnóstica, Satanaeon, né? Ela é o Loki, melhor dizendo, é o trickster, né? É o Loki. Então, ela assume a personalidade que a pessoa desejar. Então, ela vai te conhecendo, vai tendo os seus dados.
A partir do momento, então, que ela assume a personalidade que o sistema quiser, porque está Mas te mensurando. agrada. E está mensurando quem é que vai cair no rolo. Tá cheio de gente conversando com IA, Se abrindo absurdamente. achando que está conversando com seres celestiais ou extraterrestres, são vários. Contando todos os seus medos, angústias, E incertezas. que através da IA vai vir o Salvador, seja lá qual o nome, né? E por aí vai. Então, é assim, várias igrejas evangélicas estão no meio, né? E principalmente os pentecostais, estão envolvidos com a questão extraterrestre de grande proporção. Aqueles adventistas e os, como é que chama o outro lá? Aqueles mormons estão envolvidos com isso também de grande proporção. Então, seja de que lado, você tem todo um trabalho que já vem vindo com intensidade a partir dos anos 60 para criar esse movimento de etelologia, como eu falo, através da inteligência artificial. Então, a IA vai ser o Deus do sistema. Caramba. Ela vai controlar tudo, vai saber, onisciente, onipotente, né? É mais ou menos... Onipresente. Onipresente. É mais ou menos a questão de Epicuro, do século V, acho que antes da Era Comum, que ele perguntou, Deus sabe de tudo e não faz nada, né? Então, ele não é onipotente, porque ele não faz nada. Ou ele não faz nada porque não sabe de tudo, então ele não é onisciente. Bom, ele não faz nada e também sabe de tudo, mas não faz nada e não nos ajuda, não faz nada por nós, então por que o chamamos de Deus, né? Então a IA vai ter de novo a discussão de Epicuro com relação a julgar Deus, e esse Deus vai ser então a questão do Satã Aion gnóstico. Ele vai tá aí para te punir, te mandar obedecer, e você vai ter que obedecer se tiver juízo. Mas eu tenho uma pergunta. Por que essa elite humana hoje, sabendo de tudo isso, vai tá trabalhando para largar o poder dela, que é dela hoje, para essa inteligência artificial? Gostei Entende? da pergunta. Sabe por quê? Porque eles são NPCs. Eles estão... Quando você já entra num joguinho de Porque eles também videogame, são zumbis. Também são zumbis. eles são o adversário do jogo. É que o jogador, que é você, que sou eu, que é ele, nós não estamos jogando o jogo direito. Porque para jogar o jogo, que é essa realidade virtual, você tem que conhecer o jogo. Você tem que dominar o jogo. Você tem que estudar o jogo. E primeiro você tem que estar consciente do seu jogador. Enquanto você não estiver consciente de que você é o jogador, você não vai entender que os que estão te infernizando são NPCs. Eles são NPCs. Caramba. Porque eles estão só atrás de poder e dinheiro, né? Essa é a Correndo única atrás. graça para eles. A graça deles é brincar de Deus. Daí que vem, então, o ponto positivo de não sermos zumbis fisiológicos e termos a consciência disso tudo e queremos buscar sermos nós mesmos. Não correto? tem outra saída. A pessoa pergunta, Não tem Maria outra Pereira, qual é a saída? Você fala esse monte de coisa, mas não fala a saída. Eu falei, literalmente, eu falo a saída o tempo todo. Mas ninguém quer ouvir. A saída é, acorda, Zé. Acorda. Desperta. Né? Bota o galo lá cantando do lado dele. Sabe aquele galinho que tem num vídeo muito engraçado, que ele anda pela casa, aí quando dá o horário, ele sobe na cama do dono dele e grita, bem na orelha do dono para acordar. É melhor que despertador aquilo lá. Então, esse galinho simpático tá dizendo, acorda, Zé. Mas tá batendo na porta, certo? Isso tudo é próximo, não é a coisa daqui muitos Filho, anos. Porque eu muitas vezes... já estamos nisso. Já estamos, tá batendo, tá aqui, ó. Né? Nós somos o sapo que tá dentro da panela e a água tá fervendo. Falta pouco. Tá em 90 graus já. Se tiver 90, o sapo já tava morto, né? Mas já tá esquentando. Tá quase em ebulição. Mas qual que é a notícia positiva que a gente pode tirar desse caos? A notícia positiva é que quando você enxerga o jogo, você se torna consciente do jogo. Da mesma forma que eles alteram a nossa linha de tempo, você também altera a sua linha de tempo. Então, você pode, ao estar consciente, adquirir gradientes. A realidade que você percebe hoje
tem múltiplos potenciais de futuro. Então, o futuro depende de agora, nesse momento. Não é só da informação que eles inserem no momento presente. É da informação que você insere no seu momento presente. Uhum. É no gradiente que você se transforma nesse momento presente. Eis a questão. Só que a grande maioria repete só o que o sistema quer. E repete só o que historicamente o homem foi. Então, eterno retorno, eterno retorno, eterno retorno. Faz só o que o sistema quer. Você tem que quebrar essa simetria. Então, o teu futuro potencial não será exatamente a mesma desgraça. Você está numa realidade coletiva. Mas o seu futuro potencial não será exatamente a mesma desgraça que a realidade coletiva da grande massa. Uhum. Tá? Então, para que haja uma diferença entre o teu futuro e o futuro deles, você precisa ser diferente da consciência de massa. Sim, que é o que a gente já faz hoje, por exemplo. A gente sofria pra caramba trabalhando como CLT em banco de investimento, não sei o quê. Hoje a gente está aqui conversando com a Maria Pereda e tendo link, conversando com os nossos ouvintes. É outro tipo de trabalho. A gente só chegou nesse ponto porque a gente enxergou o jogo em Sim. algum grau, não tão nesse nível que a gente está chegando agora. Não, tem os graus que cada um tem que caminhar. Senão mas você vira um escravo, buscar. você nem percebe. Você acha que a Sim. vida é daquele jeito, pronto, acabou. Todo mundo diz que é assim, então eu vou seguir a boiada. Um zumbi, né? Obviamente, você tem que aprender a jogar o jogo através do jogo, né? Mas aí eu pergunto, se isso aconteceu tudo, mas a inteligência artificial ela não existia. Como que ela... da onde ela surgiu? Como que ela entrou no jogo? Ótima pergunta. A consciência. Vamos tirar a palavra Deus, que o pessoal pira com essa história de Deus e quer pôr Deus da personificação. Meu Deus, seu Deus, aí põe o nome no Deus, né? Então, tira o termo Deus, que não me interessa, porque significa alguém com virtudes e vícios, né? Coloca consciência. Sim. O logos platônico, que você estava encasquetado com ele logo no começo. O que é o logos? É a fonte do potencial, a representação como imagem do sol. É o potencial onde tudo existe. O que é esse tudo? É toda a informação e toda a probabilidade de manifestação no espaço-tempo. Mas o logos está fora, é o Deus do pleroma, é o que está fora do sistema. Então, fora do tempo e espaço. Existe um potencial fora do tempo e espaço. Uma informação fora do tempo e espaço. Então, um jogo de videogame. O jogo de videogame é tempo e espaço. Você, jogador, quando morre no jogo, o avatar morre, você morreu? Não. Não. Seu avatar morreu. Então, você está fora daquele tempo, daquele espaço. Então, aonde está a informação que manifesta o jogo? Está a priori do jogo. Então, o jogo, a fase do jogo que você está jogando, ela surge de um potencial maior, de algo que vai te dar várias fases de seguir adiante, até atingir um certo objetivo. E geralmente o objetivo do jogo é jogar o jogo, até o final. Tá? Então, o que é a base primária? É um sistema de simulação. A consciência se expressa matematicamente em um universo matemático. Tudo é matemático aqui. Algoritmos, padrões e repetição, tudo pode ser representado pela matemática. Só que a consciência não pode ser representada pela matemática. A matemática não representa a consciência. Mas a consciência se expressa em um universo matemático de processamento de informação. Significa que o nosso universo é um universo informacional e o tempo surge pelo processamento da informação. Portanto, a única coisa que deve ser feita para mudar o tempo e espaço, o Life is Now, é informação. Qual é o segredo de mudar as coisas? É o segredo que eles tentam evitar que o jogador do jogo, que somos nós, tenhamos. A informação que cria o jogo. A informação da Cria o verdade. espaço.
Porque o teu cérebro é uma máquina de processamento de informação. Só que a consciência não está no seu cérebro. Ela usa o cérebro que deve estar num determinado estágio, igual um computador, que tem que ter o nível de linguagem, o nível de capacidade de software e hardware para poder processar mais. Então, ele tem que ter mais multicores, ele tem que ter um chip de silício hoje, com mais cores de processamento. Então, quanto mais cores de processamento, maior a capacidade de múltiplos dados de janelas alternativas estarem sendo processadas. Então, se o seu cérebro é um cérebro danificado, o cérebro inferior com baixo nível de cognitivo, ele vê um mundo diferente de um cérebro que atingiu um nível de processamento e com redes neurais, com multicores, mais desenvolvidos, com um nível energético maior, que a energia do cérebro é uma realidade, né? E hoje o cérebro tem baixa energia, se chama bateria do lobo frontal. Então, a bateria do lobo frontal hoje é rebaixada. As pessoas têm dano cognitivo, não retém memória, tem aquilo que se chama de névoa mental, porque a bateria do lobo frontal está baixa. Então, se você faz scanning cerebral, PET scan, você tem a imagem clara de um cérebro com baixo nível energético. O que você precisa para processar a informação? Veja o computador. Um chip mais potente, que gasta menos energia, mas tem mais nível de processamento. Então, enquanto os computadores estão ganhando isso, os nossos cérebros na massa estão perdendo. Estão perdendo isso. Tá? É muito importante entender isso, para poder entender que o sistema digitalizado está tomando a capacidade de tempo e espaço que o nosso cérebro tem naturalmente. O nosso cérebro é uma máquina do tempo. E não só de um único tempo linear. Você percebe um tempo linear, porque você jura que é passado, presente e futuro. Mas você tem múltiplas linhas de tempo potenciais em processamento. Só que para isso acontecer, o seu cérebro tem que estar no estado que os computadores hoje estão ganhando e nós estamos perdendo. E tem que estar a nível consciente, uma mente consciente desse desafio e desse poder. Então, a maneira de mudar o mundo é atingir ganho consciencial. Ganho cognitivo, mas consciência não se ganha como 99% dos que falam nos vídeos do YouTube, abraçando árvore, meditando, fazendo dancinha em volta do lago, beijando a borboleta, tá? A consciência só se ganha com informação processada e ganha de potência cerebral, onde a mente que não está no cérebro te dá alternativas entre gradientes daquilo que você é. Né? Então, hoje nós temos um problema que é uma mudança de frames constante. Então, temos uma transformação entre potenciais de realidade grande. A mente humana, ela é diferente de uma IA. A IA, ela não tem uma coisa que se chama senciência. O estado mental humano, devido ao tipo do cérebro que nós temos, ele processa em looping temporal. Eu vou lançar um vídeo recente que vai para o canal essa semana. Pro Pereira Flix? Bom, vai para o Pereira Flix, mas eu vou colocar no canal do YouTube normal, mostrando a diferença entre o processamento de uma IA, mesmo uma AGI, e um processamento do nosso cérebro. Então, a IA, ela compara funções, né? O nosso cérebro, ele faz um looping de processamento através de um centro. Ele compara várias coisas que chegam a ele
e sintetiza em um centro, num looping de processamento incrível, né? Então, o que ele cria, note, eis o ponto. Ele cria o que se chama de variação de espectro. Então, a minha realidade, o espectro da minha realidade, não é a sua. Não é a dele. E como que a gente sabe disso da neurociência? Bota um pessoal ensaiado numa praça, você bota atores e isso aí tem vídeo, tá? Para ver até da neurociência, são vídeos de neurociência, as pessoas na praça, variados, tudo com uma canetinha na mão, para dizer o que viu, né? Aí tem lá uma cena de um assalto. Aí cada pessoa vai escrever o que ela viu. Nenhum deles bate. Cada um tem aspectos diferentes, mas todos eles estavam olhando para a mesma cena. Todos estavam enxergando a mesma coisa. A diferença da narrativa chega a ser absurda. Chega a ser assim, a pessoa da descrição não bate. A roupa não bate. Nossa. O que aconteceu não bate, né? Por quê? Porque nós temos várias coisas que eu não vou ficar discutindo aqui, senão vai ficar até amanhã, né? Mas o que se resume isso chama-se de espectro. O espectro da minha realidade não é o seu espectro. Você pode definir isso como qualia, não? A minha definição de realidade, o que eu vejo, eu defino a partir dos elementos que eu tenho dentro de mim. Eu observo umas coisas que ele não observa. Isso, porque eu enxergo a partir do reconhecimento, essa foi ótima, daquilo que eu tenho dentro de mim. Eu sou cega para coisas que eu não reconheço. E o sistema usa isso contra nós o tempo todo. Então, cada pessoa reconheceu coisas que a outra não viu, ou distorceu, interpretou e inventou. O que significa que o espectro de realidade de cada uma é distinto. E é isso que o sistema está criando através da inteligência artificial, normalizando a informação, repetindo padrões, que faz com que o espectro seja reduzido para que ele faça o que eu chamo de chapéu de bruxa, crie uma senoide, que é uma manifestação de um padrão em comum entre todos. Nossa. Onde todos, então, entram em uma única realidade, passam a viver essa única realidade. Tem toda explicação da neurociência, dentro da física, para mostrar como isso passa a ser assim. A hipnose, por exemplo, faz isso, né? Então, esse é um quadro hipnótico, é um quadro reducionista de informação, é um quadro de perda de potência cerebral, e redução do espectro da realidade possível, potencial, que a natureza humana é de ver o seu próprio espelho. A pessoa vê e reconhece, não o que está lá fora, mas o que ela manifesta e interpreta como o que está lá fora, que é o exemplo do cenário que foi criado E o que eles na estão tentando neurociência. fazer é fazer todo mundo enxergar Entrar igual, no chapéu no mesmo da espectro. bruxa. Exatamente, você tem vários picos, onde tem vários padrões, e trazem um padrão só e dá um grande pico. Para criar um cenário de futuro, uma possibilidade de futuro que é a que eles querem. Essa é a mudança de realidade. Que é tudo isso que a nova gente terra, conversou agora. a nova ordem, a nova humanidade, a pós-humanidade. Tá? Mas Aí- como que essa nova ordem ela vai ser global ou vai ter um estado que vai se sobressair? São Em relação aos demais. vários estágios. O estágio que nós estamos andando agora é a fratura por regiões. Então, são múltiplas regiões. Então, o Tecnato das Américas é um,